Boa tarde a todos. Cumprimento com muita alegria o querido senador José Sarney, presidente desta Casa do Congresso Nacional, e lhe agradeço a aula recém-proferida, mais do que sobre o trabalho de Jorge, sobre o ser humano Jorge Amado, que só podem contar aqueles que tiveram o privilégio, como o senhor, de conviver muito proximamente a ele. Cumprimentar João Jorge Amado, filho, em nome dele, todos os familiares do nosso querido escritor, a senadora Lício da Mata, proponente dessa sessão, o deputado Roberto Freire, também proponente na Câmara desta sessão, o senador Walter Pinheiro, o deputado Antônio Embaçaí, o querido Arthur Sampaio, da Fundação Casa Jorge Amado, aos secretários da Cultura, secretário de Turismo do Estado da Bahia, aos membros da diplomacia aqui representados, a outros amigos aqui presentes. Saúdo os excelentíssimos senhores senadores, as senadoras e a todos presentes nessa sessão solene em comemoração ao centenário de nascimento do escritor maior Jorge Amado. É com muita satisfação que estou aqui, à Casa do Povo Brasileiro, celebrando o centenário de um ilustre baiano, de um ilustre brasileiro. Jorge Leal Amado de Faria, o imortal Jorge Amado. Jorge do Cacau, de Gabriela, dos Capitães de Areia, de Dona Flor, de Teresa Batista, de Quincas Berro d'Água, de Navegação de Cabotagem, de Tendas dos Milagres e de tantos outros. Romancista, cronista, contista, intelectual, escritor, membro da Academia Brasileira de Letras, falecido aos 88 anos, em 6 de agosto de 2001, mas que se faz presente por seu legado e vulto literário importantíssimo para a cultura brasileira, especialmente para a cultura da Bahia. Além das várias contribuições indiscutíveis no mundo literário, Jorge deixou sua grande contribuição para a democracia quando criou a lei, ainda em vigor, que assegura o direito à liberdade do culto religioso. Jorge, amado por Zélia Gattai e por seus filhos e familiares, se fez conhecido no mundo que o acolheu e acolheu a Bahia por meio de suas obras traduzidas para 55 países e em tantos outros idiomas. As obras de Jorge transcendem seu tempo e permanecem atuais ao retratar as angústias e mazelas de um povo sofrido. A crítica social se faz presente na obra de Amado Jorge, seja pelas denúncias das desigualdades sociais, desonestidade das classes dominantes, ou mesmo pela sensibilidade das crianças marginalizadas e sem esperança em Capitães de Areia, onde o garoto professor dizia a Pedro Bala: "Tu bem sabe que do meio da gente só pode sair ladrão. Quem é que quer saber da gente? Quem? Só ladrão, só ladrão." As obras de Jorge nos fazem até hoje refletir como se deu o processo de desenvolvimento do nosso país, onde poucos eram beneficiados com a riqueza produzida. No romance Gabriela Cravo e Canela, descreveu a realidade dos coronéis que, dizia ele, os preços do cacau em constante alta significavam ainda maior riqueza, prosperidade, fartura, dinheiro a rodo. Realidade que se contrastava com o trapiche abandonado em que os Capitães de Areia viviam. A ficção de Jorge Amado já apresentava personagens femininas que transgrediam e superavam códigos sociais injustos antes mesmo que o feminismo da década de 60 desse voz e visibilidade às mulheres na vida social, política e cultural do Brasil. Além da sensualidade e beleza da mulher baiana, as suas personagens femininas se revelam mulheres fortes. A trama de Gabriela, na Ilhéus de 25, no momento de mudanças econômicas, políticas e sociais na região, enfatiza as transformações da condição feminina, quando a menina Malvina, filha da elite do sul da Bahia, solteira, não se submete ao casamento, fugindo para São Paulo em busca da realização pessoal. Segundo Jorge, dera-se conta da vida das senhoras casadas igual à de sua mãe, sujeitas ao dono, pior do que freira. Malvina jurava para si mesma que jamais
jamais, nunca, jamais se deixaria prender. Da mesma forma, Gabriela, uma humilde retirante da seca, mantém em comum com a menina burguesa Balvina a mesma ânsia de liberdade e o desejo de agir segundo a própria vontade. Gabriela era trabalhadeira, alegre, espontânea, sensual, era a excelente cozinheira de Nassib, dono do Vesúvio. Vivia a receber proposta para ter uma vida de luxo, mas o que realmente queria eram os vestidos de chita, as chinelas, os brincos, o broche, uma pulseira, dos sapatos não gostavam, apertavam-lhe os pés. Os reveses da vida foram exacerbados em A Morte e A Morte de Quincas Berro d'Água, como também em Gabriela, quando descreve a ascensão do exportador carioca Mundinho Falcão e o declínio dos coronéis como Ramiro Bastos. Por meio de suas obras, Jorge apresenta a seus leitores de todo o mundo a Bahia de Todos os Santos, como uma terra em que, segundo ele, o povo é doce, acolhedor e ruidoso, mas também dotado de certa timidez, fruto da mistura de portugueses e negros. Nesta cidade onde se conversa muito, sopra uma aragem marítima constante, e o tempo ainda não adquiriu a velocidade dos grandes centros urbanos. A topografia é privilegiada. Situada entre o mar e o morro, divide-se em cidade alta e cidade baixa e se abre para o mar. Da mesma forma, refere-se a Salvador como sendo a cidade religiosa da Bahia de Todos os Santos e do Pai de Santo Jubiabá. A cidade colonial, cidade negra da Bahia. Igrejas suntuosas bordadas de ouro, casas de azulejos azuis, antigos sobradões onde a miséria habita, ruas e ladeiras calçadas de pedras, fortes velhos, lugares históricos. O amado Jorge sintetizou com maestria o tipo festeiro e alegre do nosso povo, como na estreia do afoxé Filhos da Bahia em Tenda dos Milagres, no qual Jorge narra: o povo veio correndo e batia palmas, gritava, a pular e a dançar, em louco entusiasmo. O jeito típico de falar e agir, a afetividade, religiosidade e sensualidade de seus personagens retratam a mistura étnica existente na formação social da Bahia, onde os elementos africanos, juntamente com os valores nativos e europeus, determinaram uma peculiaridade cultural, a baianidade, o jeito de ser do povo baiano e suas manifestações culturais, nas festas, comidas, na capoeira, no samba de roda, nos afoxés e batuques. Jorge Amado conseguiu expressar de forma tão particular a baianidade em suas diversas dimensões por ser um baiano e ter se mantido imerso, de fato ou em alguns momentos como observador, onde o ser baiano se manifesta mais fortemente na Bahia. Jorge foi um conhecedor dos costumes baianos. Viveu intensamente esses costumes por escolha, mas também pelas circunstâncias da vida que lhe fez nascer baiano. Há uma verdadeira simbiose na relação de Jorge com a Bahia. Jorge só é Jorge porque nasceu e foi criado na Bahia. A Bahia só é a Bahia porque tem filhos como Jorge, como Castro Alves, Rui Barbosa, Glauber e tantos outros. A Bahia tem um amor especial por Jorge, todos temos. Jorge foi um homem de muitas inspirações. O cacau das fazendas e seus coronéis foram grande fonte de inspiração para muitas das lindas obras que ele produziu. E isso tudo não o inspirou à toa. O cacau sempre foi importante para o desenvolvimento da Bahia, principalmente para a região de Ilhéus. O cacau ainda hoje é importante para a nossa economia. O agronegócio do cacau representa anualmente em torno de 6,3 bilhões, considerando as exportações de cacau e derivados. Esse ano, como parte das homenagens ao centenário de nascimento, conseguimos trazer para a Bahia, pela primeira vez na Bahia e na América Latina, o evento internacional Salão do Chocolate, que é o principal evento mundial dedicado ao cacau e ao chocolate, realizado em várias cidades do mundo e que pela primeira vez, como já disse, ocorreu num país único como o Brasil, que é produtor de cacau e também de chocolate,
e lá prestamos as justas homenagens ao centenário de nascimento de Jorge Amado. É importante observar que a Baía de Jorge está se desenvolvendo com a atração de grandes investimentos, intervenções na infraestrutura, a exemplo do Porto Sul e da Ferrovia Oeste-Leste e do novo aeroporto de Ilhéus. A Baía de hoje está obtendo recordes na geração de emprego e nos saldos comerciais. Comungamos com a crítica social de Jorge. Por isso, a redução das desigualdades e o resgate da cidadania são prioridades da nova Bahia. Uma Bahia que preserva a sua cultura, a sua história, mas que se moderniza e melhora a realidade social do nosso povo, com mais educação, luz, água, moradia digna e emprego. Estamos trazendo novas oportunidades e mais dignidade aos homens e mulheres da Bahia. Uma terra rica que era chamada por Jorge de terras do sem fim e que nós temos a ousadia de pretender fazer dela a terra de todos nós. Todos temos um amor especial por Jorge Amado e temos a certeza que ele, apaixonado por Zélia, pelos seus, pela vida e pela liberdade, nunca será esquecido. Sempre reverenciaremos a sua memória e suas inúmeras contribuições para a nossa cultura. Salve Jorge, amado Jorge. Presidente José Sarney, apenas para lhe dizer que persigo, como todos os admiradores de Jorge, o momento que possamos concluir uma solução que atenda a todos em relação à Casa do Rio Vermelho. O Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia já deu a sua opinião, o Conselho Estadual, mas é claro que eu, como conciliador por natureza, espero que se construa, entre tantos que querem ver Jorge sempre reverenciado, a unanimidade, eu não diria, mas o consenso que possibilite aquilo que Sônia Braga colocou nos sites, que efetivamente a Casa do Rio Vermelho, da forma, repito, mais consensuada, possa se transformar efetivamente num canto e no recanto de visitação de tantos pelo mundo que são amantes como nós de Jorge Amado. Muito obrigado.